Escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chironi no mar, Chironi no Serginho, e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Moraes! Gol! Pro Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele e o Bruno, Ricardo Oliveira, colocou na frente, grande jogador, o gol! É do Santos! Alô, amigos do Urbano, começa agora o 6º episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui para contar outra passagem memorável do Peixe no campeonato com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem e preparados para mais uma semana de relembrar momentos muito legais e momentos inesquecíveis do Santos no Campeonato Paulista. Fernando, é o jeito, né? Falar do passado, né, cara? Porque, mais uma vez, a gente está gravando o episódio depois de um jogo do Santos. Santos 2, Novo Horizontino 2. Mais um jogo ridículo do Santos. Um time que não consegue se impor contra ninguém, não consegue segurar uma vantagem contra ninguém, ganhando o jogo por 2 oportunidades, toma um empate, quase toma outro gol. Não está sendo fácil, então a gente vai voltar lá para a década de 50, Fernando, porque foi uma década importante na história do Santos. Ali começou muita coisa e a gente vai relembrar o drama de 1955. Você está preparado? Vini, preparado contra o Santos Futebol Clube nunca estamos, mas não estivemos presentes em 1955, uma pena, mas a gente sabe muito bem o que o torcedor naquela época passou, porque a gente passou coisa muito semelhante, né? Exatamente, bem semelhante. Bota semelhante nisso. Por que a gente fala isso? Porque depois que o Santos conquistou o Paulistão de 35, a opinião pública meio que colocou o Santos já no seleto grupo de grandes clubes do futebol paulista, né? Mas só que de 35 a 55 o Santos ficou num jejum absurdo e esse jejum foi quebrado apenas, né, no ano de 55, mas com muito drama, depois de muita coisa aconteceu para desespero da torcida santista e entrar no campeonato todo ano para ganhar parecia que se tornaria rotina, mas não foi o que aconteceu e é o que a gente vai ouvir a partir de agora. Isso, Vini. E nesse período o Santos teve até boas partidas, teve vitórias sobre os rivais mais ricos, né? Mas poucas vezes o Santos foi protagonista depois de 1935. A construção do Pacaembu, em 1940, deixou o Santos ainda mais para trás em relação aos rivais da capital. As receitas com bilheteria eram a principal fonte de receita dos clubes naquela época, e o novo estádio municipal permitiu a São Paulo, Corinthians e Palmeiras arrecadar muito mais dinheiro que o Peixe. Algo muito semelhante ao que vivemos nos dias atuais. E na década de 40, Vini, o Santos começou a remodelar e ampliar a Vila Belmiro, para que pudesse receber mais público e, assim, angariar mais dinheiro com venda de ingressos. Somente em 1948, o Santos voltou a disputar o título, uma disputa de verdade, né? E terminou na segunda colocação, 2 pontos atrás do São Paulo, que foi o campeão. E a gente trouxe todo esse contexto, Vini e amigos do Urbano, para explicar como era o sentimento do torcedor santista em 1955, com a chegada de Lula e a ascensão de alguns jogadores locais, como Álvaro, como Delvecchio e como Pepe. O Santos formou uma sólida equipe e começou a brilhar, Vini. Já que antes da gente continuar, já que você falou do Lula, não nos custa relembrar que biografia do Lula, o campeão esquecido, www.clubcorner.com.br, livro feito pelo Fernando sobre a trajetória do Lula, maior técnico da história do Santos e um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Um livro que esmiuçou a carreira do Lula e colocou o Lula onde ele deve estar, né? No lugar ali, no panteão dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, um cara que foi muito injustiçado pela opinião pública, até por parte da torcida, e que nesse episódio, né, como a gente já enalteceu em diversas passagens, nesse episódio a gente vai perceber a importância que o Lula teve antes da era Pelé, inclusive, Fernando.
Parecia, então, depois dessa passagem que você disse da chegada do Lula e a ascensão dos meninos da Vila, né? Dos jogadores formados nas categorias de base do Santos e jogadores da cidade, parecia que a nossa sorte tinha virado, né? As boas apresentações de 54, quando o Santos chegou até a brigar pela liderança, ficaram ainda mais constantes em 55. No primeiro turno do Paulistão de 55, apenas uma derrota em 13 jogos. Já no retorno, alguns tropeços não foram suficientes para tirar o time da primeira posição. Depois da vitória contra o Jabaquara no dia 24 de dezembro, a situação era a seguinte: o Santos tinha 8 pontos perdidos, lembrando que a vitória valia 2 pontos, né? Então, era uma maneira diferente de contar, de mostrar a classificação, porque os jogos não eram como até hoje, né, Fernando? A gente vê tabela, você abre a tabela assim, tem time com 10, tem time com 8, tem time com 7 jogos. Então, uma maneira de igualar isso era por pontos perdidos. O São Paulo e o Corinthians tinham 13, então o Santos tinha 5 pontos de vantagem, ou seja, significava que tinha 3 jogos de diferença para cada adversário. Com 3 jogos a fazer, bastava ao Santos somar mais 2 pontos, ou os rivais desperdiçarem 2 pontos e seria o campeão. Mas nada na nossa história é fácil, e aí o drama começou. Já no dia 31 de dezembro, a torcida santista invadiu São Caetano do Sul na partida contra o São Bento. Não é o São Bento de Sorocaba, é o São Bento que era lá da cidade do ABC Paulista. De trem ou de carro, os alvinegros subiram a Serra do Mar para, enfim, soltar o grito que estava represado na garganta. Uma chuva torrencial caiu e deixou o gramado em condições precárias. O nervosismo tomou conta do Santos, que apesar de um primeiro tempo dominante, sofreu o gol logo no primeiro minuto da segunda etapa. O Simão fez o gol deles. Os santistas ficaram mais tensos e não conseguiram organizar as jogadas de ataque e sofreram um segundo gol, dessa vez marcado por Dema. Com o resultado adverso, a frustração tomou conta do time e o pau começou a comer. Vini. Por uma chegada mais forte, o Zito foi expulso. Os santistas foram reclamar e o Zito foi empurrado para fora de campo pelo árbitro Carlos de Oliveira Monteiro. A agressão ao jogador do Santos causou revolta na torcida santista, que tinha anotado o Anacleto Campanella, e os torcedores santistas passaram a atirar garrafas, bombas e foguetes em direção ao árbitro, jogadores adversários, policiais e jornalistas. A partida ficou interrompida até que os ânimos fossem acalmados. No reinício, o Tite, vô do nosso grande amigo Lucas, deu um pontapé em um adversário, mas, temendo a reação da torcida do Santos, o árbitro não expulsou o Tite. Depois do apito final, aí o pau comeu novamente, Vini. Mais garrafas foram atiradas ao gramado e desta vez entre torcedores do Santos e São Bento. O árbitro só conseguiu sair do estádio 30 minutos depois do fim do jogo e ainda assim escoltado pela polícia. Na manchete do jornal Correio Paulistano, Vini, o jornal disse o seguinte, escreveu o seguinte, né? Decepcionou o Santos como os brasileiros no Mundial de 50. Só para você ver a proporção da derrota do Santos para o São Bento, o que Pesado, hein? causou. É o Exatamente, anacletaço, porque né? todo mundo contava com o título do Santos depois de tanto tempo nessa partida. O time do São Bento não vinha com uma boa campanha e o Santos acabou perdendo. Então é o nosso anacletaço. É isso aí, Vini. E enfim, perdeu a partida, mas 2 jogos a fazer, bastava conquistar 2 pontos ou os rivais perderem 2 pontos. E 9 dias depois, o Santos tinha mais uma chance do título. Bastava um empate diante do Corinthians, na Vila Belmiro, e a conquista estaria sacramentada. Por quê? Peixe ganharia um ponto, o Corinthians perderia um ponto, e aí os 2 pontos necessários para a nossa conquista estariam garantidos. A festa estava toda planejada, Vini, para a tarde muito ensolarada de domingo, 8 de janeiro de 1956. E era uma grande chance de ganhar novamente em cima do rival. Lembrando que o Santos foi campeão em 35 em cima deles lá no Parque São Jorge. Parecia que tudo seria como 35. Com 5 minutos, Álvaro abriu o placar. O jogo transcorria com tranquilidade, apesar do intenso calor. Aos 38 minutos, Feijó fez 2-0 cobrando pênalti. A torcida santista não aguentou e a festa começou ali.
Foguetes foram lançados, a charanga entrou em ação e algumas faixas com dizeres Santos campeão paulista surgiram em alguns pontos do estádio. Naquela altura, todos sabiam que a hora, enfim, tinha chegado. O jejum de 20 anos sem conquistas acabaria ali naquela tarde. Porém, nada disso. Em 2 minutos, o Corinthians empatou o jogo. Cláudio de pênalti aos 41 e Paulo aos 43. Antes do intervalo, o desespero voltou a reinar na torcida santista. Profundamente abatidos com a rápida reação, os jogadores do Peixe foram envolvidos pelo rival. Aos 17 minutos do segundo tempo veio o golpe fatal. Paulo marcou o terceiro gol do Corinthians e virou a partida. Vini, e a vitória corintiana significava que mais uma rodada seria dramática. Com apenas 1 ponto à frente, o Santos precisava vencer sua última partida para confirmar a conquista. Em caso de empate do Santos, bastava o Corinthians vencer o Palmeiras, que era o seu adversário na última rodada, para igualar em pontos e assim forçar um jogo de desempate. Com uma eventual vitória do Taubaté contra o Santos na última rodada, o Corinthians ganharia o título ao vencer o Palmeiras e forçaria um jogo extra caso empatasse. Depois de 2 match points perdidos, Vini, o clima na Vila Belmiro era de profunda agonia. Imagine, Vini, você tem 20 anos de jejum pela frente, 3 partidas para poder conquistar esse título e deixa para a última rodada. Nada mais Santos Futebol Clube do que isso. Todos sabem, né, e a história é muito conhecida, o Santos venceu o Taubaté e acabou como grande campeão. Porém, sem nenhuma tranquilidade. O Álvaro, sempre ele, que foi eleito o melhor jogador do campeonato de 55, abriu o placar aos 15 minutos com uma cabeçada certeira. Ressabiados com os últimos resultados, os torcedores do Santos demoraram a comemorar. E eles estavam certos, Vini. Pois no segundo tempo, aos 9 minutos, o Berto empatou para o Taubaté. E como o Corinthians já vencia o Palmeiras em São Paulo, o drama cresceu ainda mais. Porém, com um canhotaço dele, José Maciel, Pepe, aos 20 minutos do segundo tempo, o menino de ouro do Santos selou a vitória e o jejum mais longevo da nossa história foi, depois de muito drama, encerrado, Vini. A gente tem que valorizar muito essa geração, né? Lula, Pepe, Zito, Urubatão, Álvaro, Del Vecchio, porque, cara, eles tinham uma pressão enorme nas costas e conseguiram tirar o Santos dessa incômoda fila. E um alerta aí para a torcida: se você estava lá em 55 e estendeu a faixa antes do primeiro tempo, você não conhece o Santos, né? Então, então. tipo, você tá torcendo pro time errado, porque comemorar a vitória... Então, mas o que acontece, Vini? Na verdade, isso aconteceu em 35, né? Mesmo antes de acabar a partida, quando o Santos faz o segundo gol com o Araquém, a torcida do Santos já abriu faixas. Mas no segundo tempo. Santos, salve Santos, campeão paulista. Ah, Vini, mas 2-0 na Vila, a torcida do Santos, depois de 20 anos, não se aguentou, não tinha como. Não, mas, cara... Eles não tinham vivido 2001, né, Vini? Não tinham vivido 2001, nem o empate do Fortaleza em 2019, mas não dá, cara. Com 45 minutos para jogar, ainda muita coisa pode acontecer, ainda mais com o Santos. Mas sorte que o Santos tinha um time ali recheado de excelentes jogadores, né? O Taubaté vendeu cara a derrota, mas o resto é história, né? Até porque muitos dizem que o Taubaté estava potencializado pelo Corinthians, né? Sem dúvida. A famosa mala branca, né? Que o time do Taubaté jogou como nunca naquele campeonato. Não, mas isso aí não tem a menor dúvida. E assim, imagina o pessoal recebendo a notícia pelo rádio, né? Ó, o Corinthians tá ganhando. Sim. Não tinha grupo de WhatsApp. Quando fez 2-0 no Palmeiras. Imagina o desespero, cara. Tá louco, tá louco. E um jogo de desempate depois de 3 match points perdidos, muito provavelmente o Santos perderia. Porque... não, sem moral. A moral é lá embaixo, né? A moral é lá embaixo. É isso, e a galera que reclama, Vini, que o Santos, desde 2016 não ganha o título do Paulistão. Imagina como é que ter sido esse pessoal que viveu 55, viveu intensamente, foi pro Anacleto, sofreu,
foi para a Vila, sofreu. Eu fico imaginando a quantidade de sal grosso que foi jogada na Vila Belmiro antes do último jogo contra o Taubaté, Vini. Numa época que o Paulistão era o principal campeonato, né? Esse foi o Paulistão sexto. era tudo, né, para um time paulista. A gente tá chegando ao fim da série, já é o sexto de 8 episódios. A gente volta para falar sobre mais dois assuntos que, bom, um tá intrinsecamente ligado com o 55, que é o Pepe, o Zé Macia, o Pepe que vai fechar nossa série, é o rei do Paulistão. A gente vai falar do Pepe que teve importância enorme em 55 fazendo o gol do título, e também em outras passagens como jogador e treinador do Santos e de outras equipes, né? Obviamente, a gente vai falar do Santos, mas o Pepe fez história em outras equipes. Também falaremos no episódio seguinte de um período que parece que foi uma outra vida, mas foi um dia desses, entre 2009 e 2016, o Santos jogou 8 finais seguidas. Parece que é uma coisa muito longe da realidade de 2022, para ver como o futebol brasileiro é muito dinâmico. A gente volta para falar sobre esses assuntos na semana que vem. Enquanto isso, você pode acompanhar a gente no www.amigosurbano.com.br, no @amigosurbano, no Twitter e no Instagram, também por e-mail, se você ainda usa essa plataforma então combalida, no contato @amigosurbano. Quem quiser ouvir a gente está no Spotify, no Google, no Apple, no Radio Public e no YouTube, em breve com imagens, para você ver nossas belas faces. Certo? Certo, Vini? E pedir para o pessoal, quem escutou esse episódio, compartilhar com amigos, com familiares, para a gente conseguir levar a história do Santos e levar o Amigos do Urbano para o maior número de santistas. Ajudem-nos a disseminar todas as mais belas páginas da mais bela história do futebol mundial, Vini. Exatamente. A gente volta na semana que vem, galera. Valeu, um abraço, Fernando.